Com muito prazer que iniciamos mais um programa da TV FIB, Diálogos do Saber, em parceria com o Observatório da Educação e o apoio da CAPES, INEP e o OBEDUC. A TV FIB, preocupada em disseminar o conhecimento de forma crítica e reflexiva e nos trazer e nos colocar em contato com o mundo acadêmico, universitário, da pesquisa, nos oferece esse espaço para o diálogo e para trazer profissionais, especialistas, pesquisadores em diversas áreas para discutirmos diversos temas de forma simples, direta e objetiva. Hoje temos em nosso estúdio para tratar da temática culturas, tecnologias e vida cotidiana, o Ailton Ferraz, que é engenheiro de software e mora e está na Alemanha há 3 anos. Muito obrigada pela sua presença aqui, Ailton. Prazer. E é um prazer recebê-lo aqui na TV FIB para falar um pouquinho conosco sobre 2 questões que eu acho assim fundamentais, que quase sempre quem nunca saiu do país não tem ideia de como é a diferença cultural e como essa diferença cultural nos atinge cotidianamente. Então, para hoje, nós temos 2 reflexões interessantes. A primeira delas é: a cultura alemã se diferencia da brasileira em muitos aspectos. Um deles refere-se à emotividade, à questão emotiva, que o brasileiro é muito mais emotivo do que o alemão. De que maneira esse aspecto da emotividade ele incide na vida cotidiana e em relação também às tecnologias? Quais diferenças tecnológicas, seja a tecnologia na indústria, seja a tecnologia no trabalho, seja a tecnologia que a gente usa no dia a dia, a gente pode dizer que é diferente ou melhor da que existe na Alemanha e da que existe aqui no nosso país? A gente pode dizer que na Alemanha se tem uma tecnologia mais avançada ou não, porque culturalmente no Brasil a gente tem sempre uma ideia de que o que é de fora geralmente tem melhor qualidade, ou o que é de fora tem mais avanços do que o brasileiro pode ter. O que você acha disso? Bom, começando com a questão cultural, né, realmente tem uma diferença muito grande da cultura entre o Brasil e a Alemanha, também linguística, né, que o alemão é bem diferente do português em diversos aspectos. Existem muitos aspectos na cultura alemã que são muito legais, muito interessantes, que nós não temos, assim como nós temos também uma série de coisas interessantes. Nós estávamos conversando e o Ailton estava me dizendo que a questão da língua, da linguagem, ela é interessante na medida em que a língua é algo vivo. É algo vivo, não é como um código estático que você vai lá, utiliza, você aprende a gramática e está tudo certo, você se comunica e interage muito bem. Mas que o aspecto linguístico, ele incide na forma de você se comportar e inclusive no modo de pensar. Então eu gostaria que você falasse para quem está nos assistindo aquela questão que você estava comentando comigo, sobre a frase, né? A oração subordinada, que aqui nós temos, por exemplo, na oração subordinada, o verbo que fica entre a oração principal e a oração subordinada, e que na Alemanha funciona diferente. E qual é o efeito disso? O alemão, de uma forma geral, ele é bastante paciente, né?
o brasileiro, latino de uma forma geral, é bastante impulsivo, né? E isso eu acho interessante. A gente não sabe se a língua veio da cultura ou a cultura veio da língua, mas elas estão todas ligadas, né? Eu acho interessante que no alemão, todas as orações subordinadas, o verbo vai para o final da frase. Os verbos, se forem, né? Porque às vezes são vários. E isso eu acho interessante porque você tem que descrever o sujeito, o objeto, os advérbios, né, o tempo, o espaço. Você descreve toda a cena, mas não fala o que está acontecendo. Aí depois você fala o que está acontecendo. Então, o alemão, ou qualquer um que fala alemão, precisa, em qualquer oração subordinada, esperar o fim da frase para entender o que realmente se passa. Enquanto que nas línguas latinas ou mesmo no inglês, o verbo fica no meio da frase, ou logo depois do sujeito, né? Então, nós sabemos quem fez, né? O que fez, e já supomos que já sabemos o que vai acontecer, interrompe, não espera o final, fica aquela ansiedade para finalizar ou ir para o próximo diálogo, enquanto que o alemão não, ele é extremamente paciente. Nunca um alemão, que eu me lembre, me interrompeu. Né? Eles não têm essa coisa essa ansiedade que o latino, né, tem. Então, isso incide na interpretação? Com certeza, porque se você tem o verbo antes, você já sabe a ação. Você sabendo a ação, você supõe que você já conhece tudo que o outro vai ter para falar. Sim. Nesse sentido? Sim. Essa ansiedade mesmo de já discordar, principalmente, né? Eu acho interessante que as negativas, por exemplo, a maioria das frases negativas, elas têm a negação no final. Então, quando alguém pergunta, você vai lá? Você responde, eu vou lá, não. Então, não dá realmente para saber a informação completa enquanto não chega no final. E você precisa ter essa paciência para conseguir entender. Sem contar que ele tem uma sonoridade bastante poética na forma de colocar essas palavras na frase. Então, quando você aprende uma outra língua como o alemão, você tem que mudar a forma de pensar para conseguir falar naquela língua. E essa forma de pensar, né, essa maquininha que você vai colocando, vai treinando na sua mente, na hora que você começa a voltar mesmo para falar em português, você fala, puxa, mas funciona, né? Funciona bem se fosse tratado dessa forma. Então eu acho muito interessante que não só a cultura, conhecer uma outra língua é legal, porque você aprende muitas coisas diferentes, como por exemplo uma nova forma de pensar. E inclusive de se comportar. Sim. Porque você tem maior paciência de esperar, não interromper, não é isso? Uhum. E, consequentemente, de ser mais observador. Escutar mais e falar menos. Uhum. Sim, eles são bastante reflexivos, né? Talvez seja que eu acho interessante a forma como o alemão funciona. Talvez por isso que muitos filósofos modernos são de origem alemã. Mas realmente você tem, eles não falam da boca para fora, eles pensam muito antes de falar. Existe, lógico, um aspecto desinteressante disso, que às vezes eles se contêm demais, não que eles não sintam, sejam menos emotivos, a gente entra na questão emotiva, sim, não que eles sejam menos emotivos que a gente, é que eles se contêm tanto que essa emotividade não se espalha e não vira aquele ciclo. Isso é bom em certos aspectos, principalmente no aspecto profissional. Isso não é tão bom quando você está lidando no dia a dia. É legal esse calor que o brasileiro tem. Eles sim, falam a paixão, né? Eles usam muito. O brasileiro tem muita paixão, né? Em tudo que faz, em tudo que fala. Então, é interessante encontrar esse ponto de equilíbrio entre as culturas, porque essa paixão às vezes se torna um drama, que o brasileiro gosta de viver uma novela, né? Então, já eles têm essa racionalidade maior, justamente, deixa eu pensar melhor antes de falar. E uma praticidade? Sim. Então, na solução dos problemas? Às vezes, sim, é uma praticidade muito grande, mas às vezes é uma praticidade tão fria que deixa de ser criativa. Então, eles falam que o brasileiro é bastante criativo, né, porque ele não segue o padrão para aplicar o conhecimento. Então, que é aquela coisa, ele tenta formas alternativas, né? Então, o brasileiro está sempre procurando um jeitinho, né? Então, acho que toda cultura tem um aspecto interessante e desinteressante. E se a gente observar bem, a gente consegue trazer o melhor de cada uma, né? Sim.
E ainda na questão cultural, como que é na vida social essa questão cultural? É muito diferente da nossa? Bastante diferente, eu diria. Eles falam, né, o brasileiro sabe fazer festa, né, de fato sabe. Quando a gente está falando da vida social, né, a gente fala de encontros com amigos ou qualquer coisa do gênero. O brasileiro, ele tem uma vida social muito mais ativa que o alemão. Muitos grupos de amigos, geralmente o brasileiro não tem um único grupo de amigos, ele tem vários grupos, tem o da faculdade, tem o da cidade, tem não sei das quantas. O alemão, ele tem um grupo muito mais seleto, muito menor. Então, assim, a vida social do brasileiro é bem mais agitada, é bem mais interessante. No quesito profissional, às vezes o brasileiro tem uma espécie de excesso de intimidade no âmbito profissional. Então é interessante ter uma certa intimidade no âmbito profissional, mas isso acaba tirando também a praticidade, porque se você quer resolver um problema, não adianta você ficar falando da filha que teve um negocinho lá, não é um problema que a pessoa tem que resolver. Então o alemão não tem isso, a vida particular dele, principalmente no trabalho, é um segredo. Então, o brasileiro é interessante, você conversa com ele, tomando uma cerveja, em 5 horas você descobriu a vida inteira, ou pelo menos o esqueleto da vida. Ou em 5 minutos. Não, dependendo do brasileiro, né? Dependendo do brasileiro até em 5 minutos. Lá não, lá você leva anos para realmente ir conhecendo aos poucos a vida de uma pessoa, ela não se abre tão facilmente. Então funciona também com o convite de ir a uma casa, jantar ou visitar? É bastante diferente, na verdade, porque lá, quando você é convidado a primeira vez aí numa casa, você vai ser o convidado, eles vão fazer as honras, vão servir a mesa e você vai... É bem assim, tem um protocolo, você segue a forma como você come, aonde você põe o talher, sabe? Tem todo aquele negócio. Lógico que vai ficando mais íntimo o ambiente à medida com que você repete essa visita, aí depois vocês são amigos, então fica um pouco mais relaxado, mas a princípio não é tão relaxado. Já aqui no Brasil, não. Você entra na casa de uma pessoa, você já se sente em casa, a pessoa já te trata, sinta-se em casa, senta aqui, abre a geladeira, né? Então é diferente nesse aspecto também. Sim. E tem que avisar antes de... Você pede sempre, tem sempre que pedir. Uma coisa que eu acho interessante desses protocolos que eles têm, né, das sociais, é que o brasileiro não tem tanto costume, né? Tem brasileiro que tem, mas eu acho bonito. Com licença, por favor e obrigado, assim, sempre. É necessário. Se você vai ser mal visto se não fizer uso dessas palavras. Então, para qualquer coisinha que você for fazer, com licença, por favor e obrigado. Não pode faltar. Isso daí a criancinha que está começando a falar, já fala por favor, obrigado. Eu acho uma gracinha, né? Já está falando, né? Por favor, dá para fazer isso? Tá, muito obrigado, sabe? Então, já... Às vezes nós temos famílias brasileiras que descuidam dessa educação formal, vamos dizer assim, porque acham uma bobagem, né? E quando a gente vai para um país onde essa educação familiar ela é respeitada, né? Nós podemos ver que disciplina um pouco e fica um pouco mais fácil de conviver, não é? Sim. Porque o respeito pelo outro é muito maior, não é? Sim. E até mesmo que eu acho, a minha família me deu uma boa educação nesse aspecto, mas a gente acaba às vezes esquecendo, por exemplo, que quando alguém está prestando um serviço para você, né, por exemplo, você vai comprar alguma coisa, a pessoa te atende, né, a gente aqui no Brasil tem-se a impressão de que quem compra tem sei lá, uma posição superior àquele de quem vende, por exemplo, né? Então, aquele que presta o serviço, ele é serviçal daquele que está sendo atendido, que não é o que acontece lá. Então, existe o respeito, não importa quem você seja, quanto dinheiro você tem, seu sobrenome não significa nada, né? Então, assim, essa coisa do respeito mesmo, que se expressa em detalhes como por favor, obrigado e com licença, é uma coisa que realmente é interessante e você aprende rápido, sabe por quê? Porque eles cobram. Se você esquece de falar por favor, obrigado, eles falam, você esqueceu de falar isso.
entendeu? Então eles cobram mesmo, né? Então você tem que entrar no esquema se você não quiser ser mal visto socialmente. Eu acho muito interessante. Outra coisa que você havia colocado, a gente conversando informalmente, você disse que os jovens, né, eles não vão só nas baladas próprias dos jovens, que a erudição, como ir a um teatro, ou ir a uma ópera, ou assistir uma orquestra, que quase sempre, aqui no Brasil a gente às vezes não tem essa cultura, ou acha isso um pouco chato, né? Lá é diferente. Como que é isso? É lógico que os jovens, eles têm os programas de jovens, que são balada, bar, festa e etc. Mas de vez em quando, até por uma cultura que eles recebem dos pais e etc., é que de vez em quando é bom ir numa orquestra, ir num teatro, ir num evento cultural, numa feira de livro, alguma coisa assim do gênero, né? Eles leem muito, estão no metrô, estão lendo, vão pegar uma viagem de trem, estão lendo avião, sabe? Então eles ocupam o tempo deles. Não é só quem está na academia que lê muito. Não. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa lê bastante lá, porque eles estão condicionados, né? Eles foram acostumados a fazer isso. E é um tipo de leitura mais informativa ou um tipo de leitura mais prazerosa, literária? Olha, como você vê isso? Depende muito, mas geralmente é mais, mais literária mesmo, para ocupar aqueles espaços de tempo que eles têm livres, por exemplo, numa viagem de metrô, de trem, de avião, ou estão fazendo alguma coisa ali. Então, eles leem bastante novelas e romances e etc. Filosofia? Sim, mas tem também a leitura de jornais, leitura informativa em geral. Então, mas independente do material lido, eu acho muito legal que eles ocupem o tempo livre deles com a leitura, porque isso vai despertar, né, uma série de perspectivas que você não tem se você ficar no seu mundinho aqui fechadinho, pensando nas porcarias, né, que você tem na sua cabeça. Então, assim, isso eu acho muito, muito legal da cultura deles, que a gente não tem tanto aqui. A cultura da leitura não é uma coisa muito usual no Brasil. Infelizmente. E agora partindo para a questão tecnológica, como é a tecnologia lá fora, né? Especificamente na Alemanha? Mas pensando na tecnologia, não só na tecnologia informática, né? Das telecomunicações, mas na tecnologia do dia a dia, né? No uso de digamos aí, do liquidificador, da televisão, enfim. Como que é isso? Lógico que a Alemanha ela é conhecida por ter uma super pesquisa na área de tecnologia, ter avanços tecnológicos na parte industrial, na parte de produções de produtos e etc., de companhias. Então, lógico que eles têm um desenvolvimento tecnológico no âmbito industrial muito bom, né, na parte de automotivos principalmente, mas no dia a dia, né, não tratando do nicho em que se trabalha especificamente, no dia a dia eu não vejo muita diferença tecnológica entre o Brasil e a Alemanha. Então, as pessoas têm acesso, aqui, assim como no Brasil, as pessoas têm acesso a tecnologias como um celular, que tem um smartphone, que faz isso, aquilo. Então, quem tem acesso à tecnologia comum aqui no Brasil vai para a Alemanha e não sente diferença nenhuma. Então não vai ter, a não ser, é lógico que está tudo em alemão, mas não sente uma diferença tecnológica, não pega um carro e fala, nossa, não sei mexer nisso, não tem nada, não tem problema nenhum para a tecnologia do dia a dia. Então, nesse aspecto a gente não está distante. A única diferença entre a tecnologia lá e aqui, no cotidiano, é o preço, né? Que lá a tecnologia ela é mais acessível do que ela é aqui. Em que sentido mais acessível? Vamos dar uma exemplificação disso. Aparelhos eletrônicos em geral eles são muito mais baratos, né? E o carro, por exemplo, o que eu acho interessante, lá o carro é muito mais barato. Claro que eles produzem lá o carro desde muito tempo, né? Mas na diferença, acho que a diferença principal do valor que faz ele ser tão diferente, porque até onde eu vi da última vez um Golf básico, por exemplo, 5.500, 6.000 euros, né, que vai dar
aí uns 20 mil reais, né? Então, assim... E aqui no Brasil, uns 60 a 70 mil. Então assim, puxa, mas será que é tão diferente a tecnologia para que tenha essa diferença esse de preço? carro é tão superior? Não, é o mesmo carro. É o mesmo carro. É o mesmo carro, mas será que a produção aqui é tão mais cara, né? Assim, não, é que o lucro aqui é muito grande. Por quê? Porque o brasileiro, ele vê como o carro como um artigo de luxo, né? Como um elemento de adorno social, né? Quem tem um carro aqui de 70 mil reais, ele é visto socialmente de uma forma diferente. Lá não. Lá o carro é um veículo. Claro que existem carros muito luxuosos, que dão um certo status social, isso tem no mundo inteiro, né? Mas o carro básico, né, como um Golf, que é um utilitário, acaba se tornando o quê? Um veículo. Então, se você tem um carro, você tem um veículo. Se você tem um liquidificador, se você tem um micro-ondas, você tem uma coisa que vai te auxiliar no seu dia a dia. Ele não é uma coisa que vai te transformar numa pessoa linda, maravilhosa. Então, essa diferença cultural com relação àquilo que é material, principalmente ao carro, provavelmente aquilo que dá essa diferença de preço, né, no elemento. Porque se eu faço uma coisa muito cara e o cara fala, não me vale tudo isso, eu não vou comprar. Então, eles têm que realmente fazer um preço justo para que a pessoa compre. Mas é lógico, tem um outro porém, que é o transporte público funciona muito bem, né? Lá, eu moro em Berlim, não é necessário um carro para quem mora em Berlim. Eu vejo executivos indo de trabalho com o metrô diariamente. Né? E não possuem carro? Não possuem carro, ou se eles possuem, eles não utilizam porque não é necessário. Sem contar que o custo de um carro lá é alto, como é aqui também, porque você tem que sustentar o carro, inclusive. Então, só que em compensação, o pessoal paga certinho o transporte, não depreda, né? Então, assim, tem uma série de diferenças culturais que, uma encaixando na outra, formam uma qualidade de vida que é, de fato, maior. Quando a gente fala, lá no exterior é muito melhor do que aqui, não. Eu gosto de lembrar, né, que nós somos um país com um pouco mais de 500 anos. E nós viemos de uma cultura de exploração. Então, quem vinha para o Brasil, vinha para explorar. Não vinha para criar uma vida, para construir uma família. Vinha aqui para explorar, crescer economicamente, geralmente, e voltar para a Europa por cima. Era essa a cultura de quem vinha aqui. E é lógico, nós somos filhos dos nossos pais. Então, tudo aquilo que vai sendo trazido com o tempo, é difícil de eliminar esses aspectos ruins da cultura. Então, essa necessidade de ter uma espécie de vantagem, essa coisa de querer para si e não pensar no global, o alemão ele pensa muito no global, mesmo que ele esteja perdendo alguma coisa com isso, ele sabe que, de uma forma geral, ele vai ganhar lá na frente, porque nós estamos todos juntos, não adianta eu querer tomar de você, você vai querer tomar de mim, né? Então, não adianta ficar reclamando que o Brasil está muito inferior na qualidade de vida do que outros países, porque, em primeiro lugar, reclamar nunca resolveu nada. Certo? Quem muito reclama, pouco faz. Isso o alemão, ele não é de ficar se lamentando? Não, ele se lamenta bastante, mas ele é um pouco mais prático. Na hora que ele vê que a discussão não vai ter fim, não vai ter lucro, porque a gente tem que, lógico, reclamar para encontrar os problemas. Mas na hora que ele vê que aquela discussão... Vai ter solução? Quando fica aquele sebo, sabe? Aquela coisa que não sai do lugar, ele vamos parar. Parar porque não tem por que continuar discutindo. Então ele é um pouco mais prático na questão da discussão. Não fica aquela fantasia. Outra coisa, o alemão, ele não vai ficar inventando mentira, não vai ficar aquela coisa, porque o político XY fez não sei das quantas, fica aquele sensacionalismo. O alemão não tem esse sensacionalismo, sabe, aquela coisa assim de ficar atacando fogo, porque tem gente, a gente entende, né? Tem gente que é inteligente e sabe o que está falando, tem gente que cria sensacionalismo e as pessoas que não têm tanta instrução acreditam naquela fantasia. Sim. Aí vira uma guerra, né? Vira uma guerra. Então a cultura política lá, ela é muito diferente da nossa. Ela é bastante diferente da nossa, com certeza. Porque aqui a gente tem essa guerra, né? Lógico, vai ter os partidos de lá também tem guerra entre eles, mas não é uma coisa, assim, um pouco mais justa, eu diria. Não é bem essa... O político tem em mente que ele tem que dizer a verdade, ser prático nas propostas de solução, né? E que ele tem que ser objetivo naquilo que ele quer. Sim. Que não vai adiantar montar um cenário para parecer
e não ser? Não, é que aqui no Brasil adianta, né? Não adianta porque o pessoal não pesquisa. Lá o alemão, ele vai lá e corre atrás. É verdade isso que estão dizendo? Ele pesquisa. Ah, ele o alemão pesquisa. Ele não aceita aquilo como verdade. Hoje, aqui no Brasil, o pessoal vê uma coisa no Facebook e acredita. Então, é diferente a questão da cultura. Então, você pode dizer que o alemão, ele é desconfiado? Muito, claro, claro. Não ele sempre verifica, ele não aceita assim a coisa ele é tratado dessa forma desde sempre, a questionar aquilo que ele recebe, para ele não receber direto. Então é uma das diferenças culturais? Sim. Que aqui nós quase não questionamos e aceitamos? Outra coisa assim, que eu acho interessante, o jornalismo é bem diferente. Eu acho engraçado porque eu estou com um amigo meu alemão aqui, né? Alemão austríaco, na verdade, mas a gente mora em Berlim e veio para visitar o Brasil e tal, e a gente estava vendo TV e tinha o jornalismo lá. E os jornalistas, ele está aprendendo um pouco de português e tal, e os jornalistas assim, mostrando com opinião até, né, ou mesmo aquela coisa tendenciosa que coloca-se no jornalismo, e ele falou, mas isso não é jornalismo, isso é uma rede de televisão séria? Séria? Não, essa é uma rede, teoricamente, essa é uma rede de televisão séria. Eu falo assim, eu não acredito que é assim que se trata o jornalismo aqui, mas entendeu? Então assim, então tem esse problema também, então... Vamos dizer assim, eu acho que o Brasil não é um lugar ruim para se viver, tem muita coisa legal aqui, eu acho que essa paixão que o brasileiro tem, pela vida, essa coisa, né, eu acho lindo, sabe, eu venho aqui, eu fico encantado com o céu, né, não tem céu igual, não tem céu, eu já fui para vários países, não tem céu igual, a gente tem uma energia, tem uma coisa... que não dá para descrever, e todo mundo que vem aqui, todo estrangeiro que vem aqui fica encantado com o Brasil de fato e com o brasileiro. O que falta é um pouco de maturidade mesmo, mas eu também não fico muito nervoso com relação a isso, falo assim, nossa, falta uma maturidade terrível, não. Porque a gente tem, mais uma vez, pouco mais de 500 anos, a gente não se enfrentou numa guerra de verdade, sabe? Não teve que amadurecer. Não tem uma experiência e uma tradição ainda, digamos... conservadora, que se pode dizer séculos e séculos e séculos. Né? Eu acho a nossa história ela é recente. Sim, é muito recente e, como eu disse, a nossa base, ela é uma base questionável, né? A nossa base, ela veio aqui, sabe, com uma intenção diferente. Então, considerando tudo isso, eu acho que a gente está muito bem. Eu acho que a gente está muito bem. Lógico que vai demorar mais alguns séculos para a gente conseguir... poder estar à frente dos países que hoje estão dominando o planeta. Nós poderíamos ficar aqui o tempo todo conversando, né, Ailton? Mas eu gostaria de fazer o fechamento desse nosso bate-papo e perguntar para você, o que de tudo isso, dessa experiência de você estar vivendo há 3 anos na Alemanha e conhecendo uma cultura diferente, uma tecnologia diferente, uma nova forma de ver a vida e de pensar a vida, o que tudo isso trouxe e ainda traz e qual que é a sua perspectiva de futuro? Você vai voltar, né, para cá, para o Brasil, trazendo essa experiência, ou você pretende continuar lá? Porque quase sempre o que acontece? Aqueles que são bons pesquisadores, são bons profissionais, fazem alguma coisa de inovador aqui no Brasil, geralmente ele acaba indo para fora e não voltando mais, né? Então eu gostaria de saber como é que vai ficar isso. Então, o futuro é uma coisa difícil de descrever, né? Por enquanto, eu estou com a minha carreira indo bem lá, né? Então a empresa estou crescendo. Por enquanto, pelos próximos anos, eu pretendo continuar lá, mas eu tenho sim pretensão de voltar para o Brasil. Eu tenho pretensão de voltar a trazer essa diferença, né? Esses aspectos que às vezes falta aqui, porque eu acho muito, muito valioso. É que eu também preciso me estabelecer antes de fazer isso, porque senão eu também vou encontrar as minhas dificuldades. Mas, independente, né, de quem pretende ou não ir para fora, morar lá fora, ou simplesmente fazer um estágio, um intercâmbio de 1 ano, alguma coisa, eu acho que é muito válido, porque para fazer essa mudança de perspectiva mesmo. Eu confesso que, assim como muitos,
eu não era muito, eu não tinha muito orgulho de ser brasileiro antes de sair do Brasil. Porque a gente vê tanta porcaria que acontece, né? Tanta coisa, tanta injustiça, e a gente fala, puxa, que país é esse, né? Mas depois que você sai do país, vive em outra situação, e pessoas que não são brasileiros começam a citar elementos positivos da sua própria cultura, e você observa que é realmente verdade, você começa a ter mais orgulho de quem você é, de ser brasileiro, de ter nascido aqui, certo? É realmente uma sensação indescritível de perceber que nós temos realmente muito mais do que a gente acredita ter. E o que da cultura brasileira é valorizado lá? Olha, eles dizem energia, né? Paixão, energia. Eles falam que o brasileiro tem essa energia, tem essa vontade de mudar, essa coisa de crescer, né? de mudar. Eu falo assim que o Brasil, justamente por ser um país relativamente novo, né? Comparado a esses países europeus, ele é um país adolescente, né? Ele tem essa guerra, tem esse nervosismo, essa coisa, mas tem também essa paixão, essa vontade de mudar, essa coisa de E a paixão que o move, que faz ser inovador. Exatamente. Bom, nós gostaríamos de estender a nossa conversa aqui, mas eu agradeço muito a sua presença, a vir relatar aqui a sua experiência. E o programa hoje fica por aqui. Entre em contato, mande suas dúvidas, sugestões para o e-mail reginamomesso@uol.com.br e até a próxima.